O setor de construção civil está diretamente relacionado com a evolução da humanidade, por ser uma área que provoca constante desenvolvimento do país, possibilitando melhorias da qualidade de vida na sociedade por meio de moradias e oportunidades de trabalho em obra. Na área contábil, alguns aspectos para empresas que possuem atividades principais de construção civil são diferentes comparado com a maioria dos comércios e empresas de prestações de serviço. O objetivo desse trabalho é apresentar como é tratada a contabilidade para empresas que trabalham no ramo de construção civil. As empresas de construção civil executam obras para terceiros sobre administração ou sobre empreitada. Essas atividades envolvem imóveis próprios, sendo que os fatores que afetam a contabilidade diz respeito ao processo de construção, venda, locação e administração. Para entender melhor, temos que analisar os fatores individualmente. O artigo 28 da Lei nº 4.591, de 1964, conceitua a incorporação imobiliária como sendo a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para a alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. O termo incorporador pode ser definido como pessoa física ou jurídica que pratique a construção ou comercialização de unidades imobiliárias autônomas, como imóveis, terrenos ou loteamentos. A empresa do ramo imobiliário se encarrega da incorporação, que consiste na compra do terreno, realizar obras por empreitadas, abrir lotes em áreas de terras, projetar a obra, anunciar e comercializar os imóveis não concluídos ou na planta. Unidade imobiliária representa uma porção individual, podendo ser os terrenos adquiridos para venda, com ou sem construção, cada lote oriundo de desmembramento de terreno, cada terreno decorrente de loteamento, cada unidade distinta resultante de incorporação imobiliária e prédio construído para venda como unidade isolada ou autônoma. Registro permanente de estoques. De acordo com a Instrução Normativa número 84 de 1979, o contribuinte deverá manter registro permanente de estoque para determinar o custo dos imóveis vendidos. Para isso, os contribuintes devem adotar os métodos de avaliação de estoque permitidos pela legislação brasileira. No caso, o do custo médio ou PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. As empresas de atividades imobiliárias poderão somente conter no estoque os imóveis destinados à venda que sejam concluídos ou em construção. Ainda poderão ter materiais de construção destinados às unidades a comercializar. A Instrução Normativa estabelece ainda que o registro de estoque deve ser escriturado com base nos lançamentos contábeis dos custos pagos ou incorridos e das baixas de estoques constantes na escrituração comercial, nas datas em que os lançamentos forem efetuados. O registro permanente de estoque deve abranger todos os imóveis destinados à venda, inclusive terrenos oriundos de desmembramentos, terrenos constantes de loteamento e implantação, edificações em andamento e respectivos terrenos ou frações ideais de terrenos resultantes de incorporação imobiliária, quaisquer outros prédios em construção para venda. A contabilidade da construção civil possui algumas peculiaridades próprias relativas aos custos, podendo o contribuinte adotar qualquer um dos tipos de custos para a determinação do resultado tributável. A Instrução Normativa número 84 de 1979 estabelece as espécies de custos aplicáveis à atividade imobiliária como sendo custos pagos ou incorridos, custos contratados ou custos orçados. Venda. Considera-se efetivada ou realizada a venda de uma unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e venda, ainda que mediante instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro documento representativo de compromisso, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita essa venda.
No caso de venda sujeita à condição suspensiva, as quantias recebidas pelo contribuinte a qualquer título, na fase que anteceder ao implemento da condição, poderão ser contabilizadas em conta de antecipações de clientes, classificável no passível circulante. O plano de contas apresenta as peculiaridades e características da empresa. O mesmo deve estar implantado num sistema de controle interno eficiente, para dar coerência aos elementos que virão a ser integrados na contabilidade. Para a atividade imobiliária, as contas devem ser elencadas de forma que possam abranger todos os aspectos relacionados com as transações imobiliárias, desde a produção própria ou terceirizada, passando pelas formas de financiamento até a consumação da venda. Apuração do resultado. As empresas com atividades em construção civil estão sujeitas aos tributos federais como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Estaduais, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Municipais, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Portanto, a apuração dos valores de cálculo das obrigações tributárias tem como base os fatos geradores, as receitas e os custos. O modelo de contabilização adotado como padrão pelas normas brasileiras é o regime de competência, mas pelo fato das empresas de atividades imobiliárias terem venda à vista e a prazo de qualquer unidade ainda não concluída ou concluída, permite a tributação das receitas no seu efetivo ingresso, ou seja, pelo regime de caixa. Diante desse cenário, onde encontramos algumas considerações impactantes, a contabilidade desempenha um papel fundamental para garantir a continuidade das empresas que atuam no ramo da construção civil, gerando informações as quais servem de base para a tomada de decisões por parte dos gestores, servindo como ferramenta gerencial indispensável. A contabilidade na construção civil é bastante complexa, principalmente quando se trata dos aspectos contábeis e tributários, pois a forma de reconhecimento das receitas e dos custos difere bastante das demais atividades, exigindo uma maior dedicação e amplo conhecimento da legislação tributária, referente à atividade imobiliária por parte dos profissionais da área contábil.